Muito bem, continuando então Josué, capítulo 11, capítulo 10, verso 20, capítulo 10, verso 20, né? 10, verso 26, no capítulo 10, verso 26, depois disso Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Normalmente ficava até a tarde, porque a lei dizia que não deixaria de um dia para o outro. Então, Josué pega esses reis, enforca, pendura eles, ficaram pendurados. Vamos lembrar o nome dos reis, não é? Capítulo 10, verso 3, fala o nome dos reis. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, o rei de Hebron, Oão, rei de Hebron, Pirá, rei de Jarmute, Jáfia, rei de Larques, e Derbe, rei de Eglon. Não é? Esses reis que subiram contra Gibeão. E aí Josué foi livrá-los, eles se esconderam na caverna, puseram lá perto, tiraram, fez os reis se prostrar, botou o pescoço sobre, os israelitas puseram o pé sobre o pescoço, depois Josué os enforca e deixa. E sucedeu que ao tempo do pôr do sol, deu Josué a ordem que tirasse dos madeiros e lançaram na cova onde se esconderam. Na mesma cova onde eles se esconderam, onde eles ficaram lá, naquela caverna que Josué mandou botar as pedras, eles não puderam sair, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o mesmo dia. Foram enforcados, foram envergonhados, e isso serviu de exemplo, né? A cova ou caverna. A cova de Maquedá é chamada em algumas versões da Bíblia da caverna. Segundo alguns eruditos, parece ser uma tradução mais apropriada. Era uma caverna, na verdade, não só uma cova. Josué vai vencer mais 7 reis. E naquele mesmo dia, tomou Josué a Maquedá, feriu a fio da espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou do resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Josué vai destruir Maquedá, Josué vai destruir Eglon, Josué vai destruir Hebron, Edebir, todos esses reis. Então Josué e todo Israel com ele passou a Maquedá, a Líbna, e planejou contra a Líbna. E também o Senhor deu na mão de Israel a ele e a seu rei, e feriu ao fio da espada ele e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizeram ao rei de Jericó. Né? O rei de Jericó vai ser o exemplo de como Josué vai agir com os demais reis. Continuando, verso 31 do capítulo 10. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Lasque, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor, novamente quem está dando a vitória é o Senhor. Quem dá as nossas vitórias? Nós podemos pelejar, fazer a nossa parte, nos esforçar, mas quem dá a vitória é Deus. E o Senhor deu a Lax na mão de Israel, e tomou o dia seguinte, e feriu a fio da espada ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo que fizera a Líbna. Então Orão, rei de Geser, subiu a ajudar Lax. Cada rei que subia, saía na pior, né? Porém Josué o feriu, a ele e a seu povo, até que nenhum lhes deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Lax a Eglon, e sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme tudo que fizera Lax. Note que bastava um dia. Um dia Josué chegava lá e ganhava a batalha. No outro dia ia para outro lugar. Chegava lá e ganhava a batalha. E no outro dia. E era assim, ó, vitória atrás de vitória. Deus pode nos dar a nossa vitória em um dia. Deus pode mudar a tua história num dia. Não é num dia apenas. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela.
e a tomaram e feriram ao fio da espada, assim o seu rei, com todas as suas cidades, e de toda a alma que nelas havia, ninguém deixou com vida. A ordem era para destruir, eliminar, matar tudo, ninguém deixar com vida, conforme tudo que fizera Eglon. E Josué destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Verso 38, então Josué e todo Israel com ele tornou a Derbe e pelejou contra ela. E tomou o seu rei, sempre tomava o rei, as suas cidades, feriu ao fio da espada, e toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Dá para entender porque os moradores de Gibeão fizeram acordo com Josué, porque quando Josué chegava numa cidade que tomava, o rei morria e todos os moradores, às vezes morriam os moradores primeiro, depois os reis, mas todos eram. Destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera Hebron, a Líbane ao seu rei, assim fez a Déber e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e a descida das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué já tinha destruído 5 reis, destruiu mais 7 reis, já são 12 reis, fora o rei de Ai e o rei de Jericó, são já 14 reis que são destruídos, acabados, as suas cidades, e o Josué está fazendo tudo, né, que tem fôlego, e tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Josué está sendo a espada do Deus Israel, o juízo do Deus Israel sobre essas cidades, sobre esses reis, né? Verso 40, vou ler novamente, assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis, nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus Israel. Uma matança, uma espada, Israel se torna a espada de Deus, Israel agora vale o seu nome, porque Israel significa aquele que luta com Deus, não que luta contra Deus, mas que luta com Deus ao seu lado, por isso o Senhor vai ser conhecido como o Senhor dos exércitos, né, de Israel, e não ainda em Josué, né, aqui em Josué é apenas o príncipe dos exércitos do Senhor. Né, o nome Senhor dos exércitos aparece pela primeira vez em Samuel, no livro de Samuel, 1 Samuel 1:3. Mas aqui nós estamos vendo que Israel está lutando com Deus ao seu lado. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza. Finalmente Josué voltou a Cades Barneia. Não é? Josué tinha estado em Cades Barneia quando saiu para espiar a terra. 2 anos depois que eles saíram do Egito, naquela época Josué tinha 42 anos. Agora já se passaram mais 40 anos. Agora Josué tem 81, 82 anos. Lá está ele de volta a Cades Barneia até Gaza. E com toda a terra de Gósen até Gibeão. Só Gibeão que não é destruído por causa do acordo, não é? E de uma vez Josué tomou todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gigal. Gigal acabou virando a sede das tropas de Israel com Josué. Toda vez que Josué ganhava, voltava. Mas olha quantos reis Josué feriu. Nós só aqui já contamos uns 14 reis que Josué feriu, incluindo Jericó e Ai, não é? E muitos mais reis. Vai continuar, capítulo 11 vai falar das vitórias de Josué sobre diversos reis. Diversos reis mesmo vão todos perder a batalha. Por quê? O Senhor é com Josué. Esse é o ponto do livro. Capítulo 11. Capítulo 11. Nós terminamos o capítulo 10. Cobrimos do verso 26 ao verso 43. Assista o nosso comentário no capítulo 9 e o comentário no capítulo 10
até o verso de número 26. E agora, esse daqui nós acabamos. Vamos entrar no capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Assor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinom, e ao rei Acassa. Esses reis sempre procuravam fazer acordos. Eles antes eram independentes, não é? Mas aí eles começam a mandar mensageiros, juntar vários reis, para ver se eles têm chance de lutar contra Josué, contra as tropas de Israel. E os reis que estavam ao norte, olha só, os reis do sul já levaram a pior. Os reis do centro já tinham perdido. Agora vem os reis do norte. E os reis que estavam no norte, nas montanhas da Campina para o sul, de Quinerate, nas planícies de Nafote, Dor, da banda do mar, agora os reis do norte vão se reunir. Os reis do sul já tinham ido, não é? E os cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus, ao pé de Hermon. Agora nós estamos já falando lá no pé do Hermon, quase com a Síria, na terra de Mispa, tudo ao norte. Agora vem os reis do norte. Saíram, pois, esses todos e os seus exércitos com eles. Muito povo em multidão, eram vários reis, não era um, não é? Olha só, o rei de Azor mandou mensageiros ao rei de Madom, ao rei de Sirom, ao rei de Acassaf, aos reis que estavam no norte, vários reis, não é? Saíram, pois, todos os seus exércitos com eles, muito do povo em multidões, como areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Eita, veio um exército agora do norte, poderoso, né? Diversos reis, como areia da praia do mar, muitíssimos cavalos e carros. Eles pensaram, agora Israel não subsiste. Só que eles esquecem que o Deus Israel luta e peleja por eles. Todos esses reis se ajuntaram e vieram se acampar junto às águas de Merom para a peleja contra Israel. Esse é o vale dos reis que eles vão lutar. E disse o Senhor a Josué, o Senhor sempre está falando, não temas diante deles, porque amanhã, a essa mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarreterás e os seus carros queimarás a fogo. As vitórias aconteciam assim, num dia. Deus disse, amanhã está tudo acabado. Josué, não temas. São grandes, são poderosos, mas Deus é maior, Deus é mais poderoso, Deus tem todo o poder. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente, sobre ele as águas de Merom, e deram neles de repente. Eles estavam lá, Josué, chegou de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, até Misrefote de Maim, até o vale de Mispa. Saíram tudo correndo, não é? Começaram a perder, foram, e aí, Josué vai atrás deles, vai o seguindo ao oriente. Feriram até que lhes não deixaram nenhum. Eles corriam de Israel, Israel ia ferindo, não deixou nenhum. E fez Josué como o Senhor lhe dissera, e aos seus carros jarretou, e aos seus carros queimou a fogo, desarmou os carros, tirou lá os animais e os carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reis. O rei de Azor chamava todos esses reis para a batalha, chamou todos para a morte, na verdade. Tomou e era o cabeça desses reis, e a toda a alma que nela havia, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que um fôlego, e Azor queimou com fogo. Alguns reis Josué enforcava, outros ele queimava. Esse Azor vai ser queimado com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e
todos os seus reis. Alguns também Josué matava ao fio da espada, não é? E Josué tomou todos os seus reis e feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente como ordenara Moisés, servo do Senhor. Olha, teve rei que foi apedrejado, teve rei que foi enforcado, teve rei que foi queimado, teve rei que foi morto ao fio da espada. Esse era o juízo de Deus. E alguns eram apedrejados, queimados, outros eram mortos ao fio da espada e outros enforcados e o corpo à tarde era tirado. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, né, lugares altos, salvo Azor, a qual Josué queimou. Azor e o rei de Azor foram queimados. E todos os despojos das cidades, e o gado, e os filhos de Israel se acanharam para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que tinha fôlego deixaram com vida. Essa era a ordem divina. Não deixar nada com vida. Não é? Todos os homens, mulheres, crianças, velhos, morria tudo pela espada de Josué e dos homens de Israel. Verso 15, como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Que obediência de Josué. Capítulo 11, verso 15, testifica a obediência de Josué com relação à ordem que Moisés deu. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Josué teve o cuidado de fazer tudo o que estava escrito, como o capítulo 1, verso 8 diz, não te apartes o livro dessa lei da tua boca, antes medita nele, para que tenha cuidados de fazer conforme tudo que nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho. Era o que Josué estava fazendo. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies. Josué tomou o centro, Josué tomou o sul, Josué tomou o norte da terra, tomou tudo, né? As montanhas de Israel, suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. É muito rei, muita terra que Josué tomou do sul até o norte. E por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Muitos dias. E não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. A única cidade que ficou foi a cidade de Gibeão, era uma cidade grande, porque os moradores usaram de astúcia, fizeram, senão até os moradores de Gibeão tinham ido embora. Por guerra as tomaram todas as cidades. Porquanto, capítulo 11, verso 20, porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro a Israel. Deus mesmo fazia com que as nações saíssem ao encontro para entregá-los na mão de Israel. Né? Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para sair ao encontro de Israel na guerra, para os destruir totalmente, para se não ter piedade deles, mas para o destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O próprio Deus endurecia o coração, incitava o coração desses reis, deixava eles obstinados para ir à guerra, para ir destruindo a todos eles. Verso 21 do capítulo 11, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins. Os anaquins eram homens grandes, né? Anaquins, eles eram, tudo que termina com ins, da ideia de gigantes, não é? Os anaquins das montanhas de Hebron, de Deber, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel, Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Que coisa tremenda. Lembra que Josué tem mais de 80 anos, não é? Destruir dessa forma
gigantes, homens poderosos, reis famosos. Tem que ser o Senhor com ele, não é? Nenhum dos anaquins ficou do resto da terra, dos filhos de Israel. Somente ficaram do resto em Gaza, em Gate, a terra de Gaza é a terra dos filisteus. Também tinha alguns gigantes, como Golias, não é? Em Gate, em Asdod. Assim Josué tomou toda essa terra, tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme suas tribos, e a terra repousou da guerra. E a terra repousou, não é? Nós vamos ver aqui pelo menos umas 15 cidades conquistadas. Eu vou mencionar elas. Primeiro, Jericó, capítulo 6, assim que eles entraram. Segundo, Ai e Betel, capítulo 7 e 8. Terceiro, Gibeão, capítulo 9. Gibeão foi um acordo. Jerusalém, capítulo 10. Hebron, capítulo 10. Jarmute, capítulo 10. Lax, capítulo 10. Eglon, capítulo 10. Maquedá, Libna, Deber, Azor, Madom, Siron, Acassaf, todas as cidades e mais foram conquistadas por Israel. Fora os anaquins nas montanhas que Israel conquistou. Vamos entrar no capítulo 12. Esses, pois, são os reis da terra, os quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão ao nascente do sol, desde o ribeiro de Armon até o Monte Hermon ao norte, o ribeiro de Armon ao sul, e toda a planície do oriente, tudo que eles tomaram. Vamos ver todos os reis que foram feridos, a começar dos reis do outro lado do Jordão. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e que senhorava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, dos amonitas, e desde a Campina até o mar de Quinerete, para o oriente até o mar da Campina, o mar salgado, para o oriente pelo caminho de Bet-Jeisimote, e desde o sul abaixo de Asdod e Pisga. Era bastante terra que Seom dominava. Como também o termo de Og, agora Og, rei de Bassã, estava mais ao norte, onde os filhos de Manassés herdaram e parte da tribo de Gade. Ao termo de Og, rei de Bassã, que era o resto dos gigantes. Gigantes eram esses homens, e que habitavam em Astarote e em Edrei, e senhorava ao Monte Hermon, e em Salca, e toda Bassã, até o termo dos Gessereus, ou dos Gessurues, e dos Macateiros, e a metade de Gileade, termo de Seom, rei de Esbom. Então, Og e Seom vão ser destruídos, eram gigantes, dominavam sobre muita terra. A esses Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Está lembrando o povo o que aconteceu antes deles atravessarem o Jordão, né? A tribo de Rubem, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Quais reis foram destruídos? O rei Seom, de Esbom, e o rei Og, de Bassã, que eram gigantes. Os 31 reis agora que Josué feriu. Josué feriu 31 reis. E agora vai dar o nome desses reis. Esse, depois Seom e Og lá do outro lado, agora mais 31. Se nós contarmos 31, mais os dois, nós temos 33 reis que foram. 33, interessante, exatamente a idade com que Cristo morreu. 33, não é? 31 reis, Josué feriu, 2 reis do outro lado, que foi dado a Rubem, Gade e a meia tribo de Manassés. Vamos lá, verso 7 até o verso 24. Esses são os reis da terra, os quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, agora daquém do Jordão,
para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, que está falando do norte, até o Monte Calvo, sob o Monte Seir ao sul, e Josué deu as tribos em possessão, segundo as suas divisões, o que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas e no deserto, para o sul, entre os heteus, amorreus e os cananeus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Todos esses eus aí vão ser feridos, não é? Heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus. Os gibeonitas, de Gibeão, eram heveus. Esses não foram mortos, mas o resto foi tudo. Vamos lá, começando os reis, 31 reis. O rei de Jericó, 1. O rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. Até aqui já foram 4. O rei de Jarmute, outro, 5. O rei de Lasque, outro, 6. O rei de Eglon, outro, 7. O rei de Gezer, outro, 8. O rei de Deber, outro, 9. O rei de Geder, outro, 10. O rei de Orma, outro, 11. O rei de Arad, outro, 12. O rei de Libna, outro, 13. O rei de Adulão, outro, 14. O rei de Maquedá, outro, 15. O rei de Betel, outro, 16. O rei de Tapua, outro, 17. O rei de Éfer, outro, 18. O rei de Afeca, outro, 19. O rei de Lassarão, outro, 20. O rei de Madom, 21. Outro, o rei de Azor, outro, 22. O rei de Meron, outro, 23. O rei de Acasaf, outro, 24. O rei de Tanak, outro, 25. O rei de Megiddo, Monte Megiddo, da onde vem o termo Armagedon, 25, 26. O rei de Quedes, 27. O rei de Jequenon, 28. No Carmelo, outro, não é? O rei de Dor, 29. O rei de Nafet-Dor, outro. O rei de Goim e Shigal, outro, 30. E o rei de Tirsa, outro, 31 reis ao todo. 31 reis Israel feriu ao todo. Era muito rei, né, para conquistar. 31. Somente o Deus eterno poderia fazer isso, não é? De dar a eles essa vitória tão grande, incluindo gigantes, gente grande, gente poderosa, vão todos cair ao fio da espada. Outros são apedrejados, outros enforcados, outros queimados, pendurados no madeiro. Todos eles caíram, um a um. 31 reis. Agora eu pergunto, se Deus não fosse com Josué, como é que Josué poderia ter tanta vitória? Tantas vitórias sem ser ferido. E eu lembro que Josué já tem mais de 80 anos, não é? Mas com vitórias em cima de vitórias para o povo de Israel. Josué é realmente um grande líder de Israel. Foi o homem que entregou a terra em herança. Aqui nós chegamos, Josué capítulo 12, na metade do livro de Josué. Metade do livro. Josué tem 24 capítulos, 658 versos. Nós já estamos na metade do livro de Josué, não é? E agora, mostrando toda essa conquista que houve da terra, depois de ver toda essa conquista de 31 reis, não é? Que foram conquistados aqui, fora os outros 2, Seom, não é? E o rei de Bassã, lá, Og, o rei de Bassã, nós temos aqui metade do livro já. Só falta outra metade do livro de Josué. Nessa metade mostra toda a conquista. Agora, do capítulo 13 em diante, que nós vamos ver, mostra a divisão da terra. E depois nós vamos mostrar para você com detalhe. Tá
vendo a divisão da terra entre as 9 tribos e meia desse lado. Desse lado já tinha 2 tribos e meia, 9 tribos e meia desse lado da terra. Josué conquistou o sul, Josué conquistou o centro, Josué conquistou o norte da terra, e agora no capítulo 13 até o 22, a terra vai ser distribuída, as cidades dos levitas, as cidades de refúgio, tudo será distribuída, e aí depois disso vai permitir que essa tribo de Rubem, Gad e a meia tribo de Manassés retorne à sua terra. Amém? Com isso, nós concluímos mais um capítulo, concluímos a metade do livro. Metade do livro é a conquista, a outra metade é a distribuição da terra. Então, nós chegamos já na metade do livro, nessa conquista, vitória atrás de vitória, que foi dada por Deus ao seu povo, a Josué. Que Deus te abençoe. Se esse programa tem sido de bênção, coloca um like lá para nós, divulgue, mande para seus amigos, familiares. O nosso propósito é propagar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam melhor a Bíblia, estudem, desenvolvam. Nós estamos procurando trazer aqui o melhor que podemos para você, ilustrando, mostrando o mapa, mostrando a arca, um exemplo da arca da aliança para você, para que você veja, né, abrindo o entendimento para que a sua visão se expanda e para que desperte em você até desejo de estudar mais a palavra de Deus. Pastor Eugênio Piacentini é um canal único. Eu não conheço outro canal que tenha um comentário assim, capítulo por capítulo, verso por verso. Tem muitos pastores no YouTube, muitos estudos bíblicos, mas do jeito que é o nosso canal, é único. Pode ser que vai surgir outros, mas é único. Nem em inglês eu tenho visto um canal assim. Não é? Então, você pode entrar, Pastor Eugênio Piacentini, entra no playlist, pega o livro, estuda da introdução, nós damos uma introdução, visão geral, capítulo 1, 2, 3, de Mateus ao Apocalipse, já comentamos todo o Novo Testamento, já comentamos todo o Pentateuco e estamos no livro de Josué. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém. E que Deus te dê muitas vitórias na sua vida, como deu a Josué. Amém.